Forgotten Realms é o cenário de campanha mais popular de Dungeons & Dragons dos últimos tempos. Isso todo mundo sabe. Os segredos e histórias que envolvem o mundo de Toril e o continente de Faerun, ou Faerun, são largamente abordados nos livros de D&D para a quinta edição. Mas algo que não é mencionado com tanta frequência e é até bastante fragmentado ao longo dos livros são informações sobre um dos maiores impérios mágicos da história do cenário. Netheril, o domínio humano mais poderoso que já existiu, e que foi responsável por mudanças profundas não apenas no continente de Faerun, mas no próprio mundo de Toril. Antes de começarmos o vídeo, eu já gostaria de pedir o seu like se possível, e se você gosta de conteúdo sobre lore de RPG, considere se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então, vamos lá! Netheril foi um antigo império humano que se estendeu por grandes territórios no continente de Faerun e os governou continuamente por milhares de anos. Sua principal característica era possuir cidades e enclaves protegidos que flutuavam nos céus, com fragmentos de terra elevando suas construções através de magia bruta. Os Nethereses, como eram chamados, formavam uma sociedade composta principalmente por arcanistas extremamente poderosos, graças ao acúmulo de conhecimento mágico aprendido com os elfos do reino de Irland e posteriormente através da descoberta de antigos artefatos conhecidos como os Pergaminhos do Nether. Muitos itens mágicos e magias que são usadas ainda hoje em Toril foram desenvolvidos pelos antigos magos de Netheril. O Império ficou bastante conhecido pelas suas pesquisas mágicas e inovações arcanas, o que permitiu que a sua sociedade se tornasse poderosa e temida, além de extremamente arrogante. Todo mundo sabe como são os humanos no fim das contas, né? Existiam basicamente duas classes sociais na sociedade netherese, o Baixo Netheril e o Alto Netheril. O Baixo Netheril era o povo plebeu que não conseguia viver nos enclaves flutuantes e habitavam pequenas sociedades organizadas nas terras abaixo. Os ancestrais dessas pessoas, na verdade, foram os primeiros a construir a sociedade de Netheril, antes mesmo das suas suntuosas cidades flutuantes. Tudo começou através de uma aliança entre pequenas vilas de pescadores. Já o Alto Netheril é onde vive a nobreza composta por arcanistas muito poderosos e com um conhecimento exemplar. Sua classe representa supostamente o conhecimento e a iluminação, evidenciando até onde um ser humano consegue chegar quando se busca conhecimento através de magia. Suas moradias ficam nos céus, e seus costumes normalmente estão relacionados com o aprendizado arcano. Como império, Netheril era governada por um conselho magocrata, os Altos Magos de Netheril, composto principalmente por magos do Alto e Baixo Netheril. Mas outros grandes magos de fora do conselho também tinham sua parcela de influência. Como já foi dito, a principal característica de Netheril eram suas cidades e enclaves flutuantes. Esses fragmentos de terra gigantescos, onde estavam esses monumentos, podiam ser movidos pelos arquimagos netherese à vontade pelos céus. A magia necessária que fazia todo esse fenômeno acontecer era, em parte, aplicada através dos mitalares, dispositivos mágicos que, basicamente, serviam como um material de concentração permanente e condensador de magia bruta. Através deles, os magos de Netheril conseguiam amplificar grandemente seus poderes e manipular a magia da trama com um mínimo de esforço, direcionando o poder para itens ou regiões específicas. O primeiro mitalar e o primeiro enclave flutuante de Netheril foram criados por um poderoso e antigo mago chamado Ionlaun. Seus feitos lhe concederam o status de campeão de seu povo, sendo diretamente responsável pelo triunfo da sociedade e conhecimento arcano de Netheril. Como todo grande arcanista, Ionlaun conseguiu estender sua vida para muito além dos limites normais humanos, drenando a magia da própria natureza ao seu redor. Na verdade, todos os magos em Netheril faziam exatamente isso. Suas vidas eram muito mais longas do que a dos humanos normais, graças à absorção que conseguiam fazer da magia do próprio ambiente. Todo esse procedimento, feito de maneira constante e por centenas de anos, acabou liberando resíduos mágicos em direção ao solo logo abaixo, penetrando na terra e perturbando uma raça de criaturas subterrâneas conhecidas como Faerins.
aberrações altamente inteligentes que consomem a energia vital do ambiente ao lançar seus feitiços. Suas ações foram responsáveis, pelo menos em parte, da futura queda de Netheril. O que aconteceu foi que os Faerûns surgiram do solo atacando o povo do Baixo Netheril, drenando também toda a vida da terra e das plantas ao seu redor, deixando a região completamente infértil. Logo em seguida, avançaram em direção às cidades flutuantes do Império, que acabou entrando em guerra aberta contra essas criaturas. Os Faerûns são monstruosidades enormes de vários braços, com grandes bocas dentadas e capazes de voar. Então, foi bem fácil para elas alcançar toda a sociedade de Netheril. Com a absorção de magia ficando prejudicada devido à morte da própria Terra, os magos de Netheril, principalmente aqueles mais velhos, precisaram fugir para longe de seu império para continuarem vivendo, o que acabou propagando uma onda de caos entre a sociedade netherese, com seus principais líderes e articuladores escolhendo preservar a própria vida ao invés de guiar a sua nação. O maior e mais poderoso império humano estava ruindo. Até mesmo Yonlau, o grande campeão de seu povo e exemplo de um arcanista perfeito, decidiu escapar e posteriormente chegou aos limites de sua condição vital, tornando-se um Lich. Mas esse ainda não seria o golpe final que Netheril receberia. As coisas ainda iam ficar estupidamente piores. Antes de continuarmos, precisamos falar de um agente importante nessa história toda: Karsus. Karsus foi um arcanista prodígio que desde a infância apresentou uma altíssima capacidade de manipulação da trama, conjurando feitiços altamente poderosos com pouquíssimo esforço. É dito que Karsus, apesar de seu talento nato, tinha alguns transtornos sociais e apresentava muita impaciência e até atitudes infantis. No entanto, pelo menos na visão de seus mestres, esse comportamento justificava seu imenso poder. Por mais incrível que pareça, e se você é relativamente novo em D&D talvez não saiba, mas antigamente os magos eram capazes de lançar feitiços além do 9º círculo. Isso era especialmente comum entre os magos de Netheril, com quase todos os arcanistas do Alto Netheril sendo capazes de conjurar magias de até 11º círculo, feitos esses que literalmente moldavam o mundo. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre essas magias lendárias de 10º, 11º e 12º círculo. Elas são tecnicamente proibidas na 5ª edição, mas ainda dariam um conteúdo muito bom. Continuando, Karsus, talentoso como era, conseguiu ainda novo para os padrões da sociedade netherese dominar os feitiços de 11º círculo, se tornando assim um arquimago respeitado e governante de seu próprio enclave flutuante. Durante o período das guerras de Netheril contra os Faerûns, Karsus procurou desesperadamente uma forma de salvar o Império e evitar que todas as suas conquistas caíssem no esquecimento. Ao contrário do que muitos outros magos fizeram, Karsus não fugiu de Netheril, muito menos virou um Lich como Yonlau para prolongar ainda mais seu tempo de vida. Ele fez o que nenhum outro humano ou criatura foi capaz de fazer até aquele momento. Karsus, por meio de magia, tentou se tornar um deus. Graças ao seu talento e poder, Karsus desenvolveu o único e mais poderoso feitiço, o Avatar de Karsus, a única magia conhecida de 12º círculo. Através dela, o usuário alteraria a própria disposição da realidade e tomaria o controle de uma divindade do panteão faerûniano, basicamente adquirindo poder e conhecimentos ilimitados. Se os deuses foram capazes de se defender do feitiço ou tinham ciência dele, não se sabe, mas é dito que no momento que Karsus o lançou, sua mente foi inundada por conhecimento infinito e poder transbordante. Seu objetivo não era simplesmente tomar o lugar de qualquer deus. Ele procurou justamente Mithril, a divindade maior da magia em Forgotten Realms, a responsável pela manutenção da própria trama, que sustenta a realidade e toda e qualquer magia. O resultado foi, para dizer o mínimo, quase apocalíptico. A trama simplesmente foi rasgada no exato momento em que Karsus tentou substituir Mithril, com seu corpo sendo petrificado instantaneamente. Por sua vez, a própria deusa da magia se sacrificou para evitar que Karsus chegasse ao controle da trama. Assim,
toda a magia de qualquer item ou feitiço em todo o mundo simplesmente falhou. Lembram quando eu falei sobre os mitalares e como eles direcionavam e concentravam a magia? Pois é, agora imaginem que todos eles pararam de funcionar. Com o colapso da trama, toda a magia responsável por manter as cidades flutuantes de Netheril nas alturas desapareceu. O resultado catastrófico foi literalmente a queda do Império em direção ao solo, com os enclaves e cidades se chocando no chão e terminando de devastar toda a terra ao seu redor. Muitos cidadãos do Baixo Netheril que haviam sobrevivido aos ataques dos Faerûns foram mortos. Os poucos que restaram se dispersaram ao longo de todo o continente de Faerûn. O exato local de maior concentração do Império de Netheril ficou severamente devastado com os fragmentos que caíram dos céus e os ataques dos Faerûns, tornando-se o que conhecemos hoje como o deserto de Anauroch, um ambiente desolado e não natural. Apesar de ter morrido, Mithril renasceu como Mystra, a nova deusa da magia pouco depois, restabelecendo a trama e retornando a magia para o mundo de Toril. No entanto, sua nova filosofia foi de limitar completamente o acesso dos conjuradores a feitiços acima do 9º círculo, por isso que atualmente nenhum arcanista consegue ir além disso. Já o corpo petrificado de Karsus, o maior responsável pelo fim do Império, despencou junto com seu enclave. É dito que a sua alma não foi aceita como postulante por nenhuma divindade no pós-vida, e que seus vestígios permaneceram em Toril. Alguns falam que Karsus transcendeu e se tornou um grande antigo, habitando o reino distante. Outros que a sua alma está em um outro plano desconhecido ganhando poder. Atualmente em Faerûn ainda existem alguns cultos isolados que veneram aquele chamado apenas de o Deus Momentâneo. E essa foi a trágica história de Netheril, o Império da Magia. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado. E se você quer curtir mais do conteúdo de lore de RPG, pode seguir através do vídeo recomendado ou acessando o canal que tem aí bastante conteúdo para ver, beleza? Obrigado mais uma vez, aqui é o Matheus do canal RPG Infinito e até mais.